Exercício número 1 da aula 72 do primeiro ano do ensino médio. Determine o valor de m sendo o m é igual ao logaritmo de 196 na base 7 menos o logaritmo de 4 na base 7, menos o logaritmo de 12 na base 6, mais o logaritmo de 18 na base 6. Pois bem, nós vamos começar a trabalhar para descobrir o valor de m utilizando as propriedades dos logaritmos que nós temos aqui. Tá? A propriedade do produto, da razão, da potência, enfim. Todas essas regrinhas que estão representadas aqui e que a gente vem estudando aí ao longo do tempo, nós vamos aplicar agora. Tá? Então vamos começar. Então este m vai ser igual logaritmo de 196 na base 7 menos o logaritmo de 4 na base 7. Ora, se é uma subtração, eu posso usar a propriedade do logaritmo para transformar isso numa divisão. Como as bases são iguais, então veja bem, eu posso escrever isso aqui como sendo log de 196 dividido por 4 na base 7. Menos, perceba comigo, o logaritmo de 12 na base 6. Mas o que é o 12? O 12 seria a mesma coisa que eu escrever da seguinte maneira. Ó. Logaritmo de 2 vezes o 6 na base 6. Mais o 18 eu posso transformar também, como sendo logaritmo de 3 vezes 6 na base 6. E já nós vamos compreender por que é que foi feito esse procedimento aí. Bom, vamos lá então. É um trabalho de ir descobrindo, sabe? Por isso que é importante a gente sempre ter em mãos essas propriedades dos logaritmos até a gente se familiarizar. Né? Então é um joguinho de quebra-cabeça. A gente começa com uma coisa muito confusa e vai tentando chegar na melhor maneira possível. Pois bem, vamos lá então. Eu vou pegar esse 196 e vou dividir por 4. Então 196 dividido por 4, o resultado é 49. Ok? Então vamos lá. Logaritmo de 49 na base 7 menos, você percebe que aqui é uma multiplicação? Então, dentro dessa multiplicação, vou transformar isso numa soma. Então, vou ter logaritmo. Vou fazer aqui. Ó. Logaritmo de 6 na base 6 mais logaritmo de 2 na base 6. Só inverter a ordem aqui. Vamos ajeitar isso aqui, para ficar bem tranquilo. Então, aqui eu tenho o logaritmo de 2 na base 6. 2 na base 6 e logaritmo de 6 na base 6. Mais, agora aqui tem outro produto que eu vou transformar numa soma. Então, é logaritmo de 3 na base 6 mais o logaritmo de 6 na base 6. Pois bem, então vamos lá. M é igual. Agora perceba comigo o seguinte aqui, ó. Nós temos 49. Então é a mesma coisa que eu escrever logaritmo de 7 ao quadrado na base 7. Menos, agora sim, veja bem, logaritmo de 2 na base 6. Esse aqui, por enquanto, não tem
que eu fazer. Então, eu vou deixar aqui, ó, logaritmo de 2 na base 6. Mais... Agora veja aqui, logaritmo de 6 na base 6. Sempre que o logaritmando é igual à base, o resultado é 1. Lembrando da propriedade lá, ó. Logaritmo de A na base A. Isso sempre é igual a 1. Por isso que eu fiz essa multiplicação. Tá? Então, isso aqui tem como resultado o valor 1. Certo? Vou também deixar aqui entre parênteses, porque depois a gente vai fazendo passo a passo. Mas, agora a segunda resolução, eu tenho aqui, ó, o logaritmo de 3 na base 6. Logaritmo de 3 na base 6. Mais logaritmo de 6 na base 6, nós já vimos que é 1. Fechei aqui e fechei aqui. Certo? Pois bem, vamos lá então. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, aqui em cima na nossa propriedade, nós temos um expoente, ó, 7 ao quadrado. Então, esse número 3, essa terceira regrinha aqui, ó. Quem está no expoente, que é esse exemplo 2 aqui, ele pula para frente do logaritmo. Tá? Então, veja bem, nesta propriedade aqui, esta potência passa multiplicando 2 vezes o logaritmo de 7 na base 7, menos, vou abrir parênteses. Então, aqui eu fiquei com logaritmo de 2 na base 6, mais 1, mais o logaritmo de 3 na base 6, mais 1. Já estou ficando com coisas mais simples aqui para baixo. Então, vamos lá. Então, esse m vai ser igual, ó, 2 vezes logaritmo de 7 na base 7 vale quanto? Vale 1. Certo? Menos. Agora, veja bem, eu posso juntar esse 1 positivo com esse 1 positivo. Então, aqui dentro eu vou ficar com 2 mais logaritmo de 2 na base 6, mais o logaritmo de 3 na base 6. Certo? Fechei parênteses. Então, o m vai ser igual a 2 vezes 1 é 2. Agora, você consegue perceber comigo que nesta minha simplificação aqui, ó, esse menos vai mudar todos os sinais que estão aqui dentro. Vai ficar menos 2 menos o logaritmo de 2 na base 6 mais o logaritmo de 3 na base 6. Aqui é um menos no meio também, né? Porque esse menos fez joguinho de sinal, então menos. Agora, sobrou o quê? M igual a 2 menos 2 é 0. Sobrou menos o logaritmo de 2 na base 6 menos o logaritmo de 3 na base 6. Só vou ajeitar aqui em cima para ficar melhor. 3 na base 6. É uma divisão, tá? E agora? Não tem mais o que juntar aqui. Eu não consigo resolver esse problema aqui. Eu não sei qual é o logaritmo de 2 na base 6, nem o logaritmo de 3 na base 6. No entanto, esse menos é comum tanto a um logaritmo quanto ao outro. Sabe o que eu faço? Eu coloco ele em evidência. Veja bem, ó. M é igual a menos. Se eu deixar ele fora aqui, aqui dentro eu posso escrever um valor positivo, ó. Logaritmo de 2 na base 6 mais logaritmo de
3 na base 6. Como assim, professor? Porque se esse menos fizer o jogo de sinal com o que está dentro, volta a ser o que era antes. Tá? E vocês já vão entender por que eu coloquei esse menos em evidência. Aqui não é um mais aqui dentro, eu vou usar uma propriedade do logaritmo. M é igual a menos... Veja bem, se é uma adição, eu posso transformar numa multiplicação. Então vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 na base 6. Porque eles têm a mesma base. Certo? Agora vamos lá, ó. Olha como ficou interessante. O m vai ser igual a menos, tá? Agora vamos ver o que está aqui dentro, ó. Logaritmo. 2 vezes 3 é quanto? É 6. Na base 6. Ora, logaritmo de 6 na base 6 vale quanto? Vale 1. Então, o m vai ser igual a menos o 1 aqui dentro. E menos com mais, o resultado é menos. Portanto, este m vai ser igual a negativo 1. E aí sim, nós encontramos o valor do m, negativo 1. Vamos olhar lá nas nossas múltiplas escolhas e vamos ver que a letra B é aquela que responde à minha questão. No exercício número 2, pede o seguinte: escolha a alternativa correta que representa a mudança de base do logaritmo abaixo para a base 2. Então, eu tenho o logaritmo de y na base 8 e eu quero transformar esse logaritmo num logaritmo de base 2. Para isso, nós vamos usar esta regrinha aqui, ó, esta operação da mudança de base. Então, veja bem o que acontece. Primeiro eu escolho a base. Eu quero a base 2. Então, vou escrever o logaritmo de... Vamos verificar agora o que vai acontecer. Tá? Então, quando eu escolho a base 2, na verdade eu vou fazer uma razão entre o logaritmo de... Veja bem, o numerador, a parte de cima, vai ficar com o logaritmando y na base 2. E a parte de baixo da razão vai ficar com a base 8 na base 2. Perceberam? Ó, era base 8, transformei na base 2. Coloquei aqui em cima a nova base, que é a base 2, mas quem ficou no lugar do logaritmando foi o próprio logaritmando, o y. Tá? Então, vou fazer até uma flechinha aqui, ó. Vai ficar na parte de cima. Esta base se tornou o novo logaritmando do denominador. Certo? Perceberam? Olha, transformei numa base totalmente diferente. Então, isso é uma igualdade. Isso aqui significa a mesma coisa. Ok? Então, vamos lá. Ó. Logaritmo de y na base 2 sobre. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, ao invés de escrever 8, eu vou escrever como sendo logaritmo de 2 vezes 2 vezes 2 na base 2. Ok? Pois bem, já vamos compreender por que é que nós fizemos isso. Tá? Então, vamos lá. Ó. Agora, eu vou continuar escrevendo logaritmo de y na base 2 sobre. Essa é a multiplicação, eu posso transformar, esse produto eu posso transformar numa soma. Ou seja, eu posso escrever logaritmo de 2 na base 2 mais logaritmo de 2 na base 2 mais o logaritmo de 2 na base 2. Por que eu fiz isso? Porque eu vou usar uma outra propriedade dos logaritmos, que diz o seguinte, que o logaritmo de A na base A, sempre que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai dar 1. Então, eu vou ter lá em cima eu não tenho o que fazer. Logaritmo de y na base 2.
Mas aqui embaixo eu tenho. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Logaritmo de 2 na base 2 é 1. Logaritmo de 2 na base 2 também é 1. E com isso eu chego ao resultado da minha questão. Olha só, vai dar logaritmo de y na base 2 sobre 1 mais 1 mais 1, 3. Esta é a minha resposta quando eu mudo de base aquele logaritmo para a base 2.